Convido ela a fazer o uso da tribuna para o esclarecimento. Fica à vontade. Bom, tô meia rouca, mas acho que dá para escutar, né? Deu? Boa noite a todos. Hoje eu vim relatar, na verdade, sobre o descaso que está acontecendo com o meu filho, tá? Desde o final de dezembro do ano passado, meu filho teve uma doença, vou resumir que é a longa história. Começou com febre, fui no Dr. Miguel, era dengue, voltei para casa. Fui no Dr. Miguel de novo, voltei para casa, era dengue. Concluindo, fui umas 4, 5 vezes no médico. Sempre foi dengue. Chegou um momento que eu fui até o UPA, informei, eu não vou sair daqui sem vocês me falarem o que realmente meu filho tem. Internaram meu filho, ficamos acho que uns 2, 3 dias internado no UPA, não descobriram que ele tinha. Fomos internado no Bom Jesus, ficamos 4 a 5 dias internado no Bom Jesus, sempre fazendo exames, 10 a 15 furadas no dia. Deixando claro que meu filho tem 1 ano e 7 meses. Ele é um bebezinho, na verdade. Nesse tempo, ficamos lá no Bom Jesus internado, todos os dias ele era furado. Não teve um dia que ele não foi furado. Foi furado tudo quanto é tipo de jeito. E ninguém descobriu o que realmente ele tinha. O que aconteceu foi a doutora Letícia, uma bênção, que começou a passar uns sintomas para mim. Durante 4 semanas ele teve febre direto. E eu falei assim, ele teve isso, tá, tudo bem. Ela diagnosticou que ele estava com síndrome de Kawasaki, uma doença rara, bem rara. Só que, infelizmente, no Bom Jesus e no H1 não tinha um ecocardiograma para fazer. Eu pensei o quê, né? Eu vou para casa e tentar fazer particular. Cheguei em casa, a primeira pessoa que eu pensei o quê? Deixando claro que eu não voto aqui ainda, tá? Porque eu era de Joinville, eu tenho que transferir meu voto. Mas foram na minha casa pedir voto, né? O prefeito e a vice. O que eu pensei? Já que foram pedir voto, eu também vou pedir uma ajuda, né? Cheguei lá, foi a primeira pessoa que me negou ajuda, foi a vice-prefeita Ângela. Ela simplesmente não tem como eu te ajudar porque não tem vaga. Eu estou falando a verdade para vocês porque eu tenho testemunhas. Jamais iria vir aqui falar qualquer tipo de mentira. Eu falei para ela assim, mas essa síndrome de Kawasaki, ela afeta diretamente o coração do meu filho. Ela afeta as coronárias do coração, não sei se para quem não sabe, né? Ela falou para mim, você tem que esperar, Bianca, porque não tem vaga para fazer esse ecocardiograma. Acho que todo mundo que está aqui presente jamais iria esperar se fosse um filho de vocês, né? O que a gente fez? Teve uma amiga minha que doou um animal, né? Para a gente estar fazendo uma rifa. Conseguimos pagar o exame dele, deu quase R$ 700 lá em Cascavel. Graças a Deus, não tinha nada mais urgente. Mas fomos na cardiologista, lá na Ciscopar. Ela me informou que estava tudo bem, que não tinha mais nada. Tá. Voltei para casa, passou ali um tempinho, acredito eu, com uns 2, 3 meses. Meu filho começou com uma febre, voltei para o Dr. Miguel. Ele passou, para vocês terem noção, já informando, o meu filho ele tem problema nas veias. Então, toda vez que as enfermeiras iam furar para colocar algum acesso no bebê, estourava a veia dele. Então, acho que vocês sabem, né? Que toda antibiótico intramuscular, principalmente no bebê, dói bem mais. E ele teve que tomar mais 5 injeções durante 5 dias seguidos dessa antibiótico que ele precisava. O exame dele, o PCR dele, quando eu estava no Bom Jesus, em vez de 2, 3, estava 287. Então, é uma doença que a gente sempre tem que estar ali olhando, fazendo os exames, sabe? Ele tomou essas 5 injeções em casa mesmo, né? No posto, no caso. E depois ele deu uma melhoradinha, fui na pediatra. Ela pediu uma bateria de exames e deu que agora ele precisa de um imunologista, certo? Graças, não à prefeitura, não ali a administração, porque ninguém me ajudou. Fui de novo, passei ali da pediatra, fui na subprefeitura, que é ao lado, né? Pedi os exames dele, imunologista, cardiologista e ecocardiograma. Isso, o ecocardiograma, tem tudo aqui nos papéis, tá? Eu estou mais de 2 meses esperando uma vaga. O cardiologista também, estou mais de 2 meses esperando uma vaga. Eu mandei mensagem e fotos, que está aqui na conversa do WhatsApp também. Eu mandei fotos para a menina que trabalha lá na subprefeitura. Ela simplesmente falou, isso
que eu já tinha ido lá várias vezes. Bianca, tem que esperar dia 20. Tá, voltava lá no outro mês. Bianca, olha aqui, eles mostravam o computador para mim. Olha aqui, Bianca, não abriu nenhuma vaga, tem que vir dia 20 do mês que vem. Aí ela ia, eu de novo. Aí eu peguei e mandei foto para a menina que trabalha lá, e ela simplesmente falou para mim o quê? Não tem. Aliás, a minha outra filha precisava de um psicólogo e um neuro. Ela resumiu tudo num áudio para mim. Não tem cardio, não tem eco, não tem psicólogo, não tem neuro e o monologista não tem pelo SUS. Só isso que eu escutei. Só isso que eu escutei. Nunca veio uma pessoa falar para mim assim, não, mas vai procurar uma assistente social. Eu escutei isso do Tupã, do Edu, que lá fez a reportagem. Aliás, eu quero agradecer muito, porque assim, vocês podem ver que eu estou revoltada, mas não por algum motivo expressivo, não. Porque eu fui lá fazer a reportagem no Edu, eu fiz a primeira reportagem e ninguém se mexeu. Fingiram que não era com eles. Eu tive que fazer a segunda denúncia para eles falar, não, vou lá ajudar, né? Por que na primeira denúncia que eu fiz, na primeira reportagem, não, vou lá ajudar a menina, né, um bebezinho de 1 ano, custava? Nunca ninguém falou para mim, não, vai lá procura assistente social, porque pelo que eu fiquei sabendo agora, o Ministério poderia pagar para o meu filho fazer esse exame. Então, por que não me ajudaram no começo? Entendeu? Para pedir voto, todo mundo sabe. Entende? Daí agora, para ajudar um bebê, tudo bem, isso é com a gente se vira, a gente aguenta a dor, a gente faz tudo, né? Mas agora com o bebê, entendeu? Eu penso assim, eu sei que muita gente aqui tem filhos. Se vocês, claro que vocês têm uma situação um pouquinho financeira melhor, né? Graças a Deus. Mas se vocês tivessem uma situação um pouquinho mais inferior, vocês não iam dar um jeito? O que eu tive que fazer agora de novo? Graças ao grupo de Luz Marina, que fez uma vaquinha e eu consegui pagar, com deslocamento tudo, vai dar quase R$700. Uma consulta de um imunologista. Vocês acham que se realmente, falando da vice-prefeita, porque ela não me ajudou em momento nenhum, se realmente ela quisesse me ajudar, ela não poderia ter me ajudado? Não, Bia, vamos fazer assim. Eu vou entrar em contato com a assistente social, ou aqui o contato da assistente social. Em nenhum momento falaram isso para mim. Então quer dizer que o filho dele importa, o meu não. O meu pode morrer, não tem problema. Vocês estão entendendo? Não tem nada contra vocês que estão presentes aqui. Só que realmente foi um descaso. Outra coisa. Quero falar, peraí só um pouquinho. Posso falar? Fique à vontade. Tá. Outra coisa, veio um ser humano aqui e falou que o encaminhamento do meu filho, o SUS, não pode aceitar particular. Eu quero que ele mostre onde é que está encaminhamento do meu filho particular. Eu quero que ele mostre. Porque para vir aqui fazer o show que ele fez e me chamar de responsável, ele soube fazer. Eu quero que ele mostre qual que é o pedido do meu filho do médico particular. Porque não teve nenhum. Os pedidos que eu tenho aqui é da pediatra de Luz Marina e do Dr. Miguel. Só. Então, assim, foi falado absurdos, barbaridades, na última sessão de mim e do meu filho. Mas ele nem me conhece pessoalmente. Ele não sabe pelo que eu passei. Ele nunca perguntou assim, como é que está teu filho, o que ele precisa, nunca. Eu acho um absurdo ele vir falar assim para mim, o que ele falou aqui? Ele falou que eu sou uma responsável porque eu não fui na consulta. Ele sabe qual foi o exame que eu paguei particular? Ele perguntou para mim, qual foi o exame, mãe, que tu pagou particular? Aliás, tinha um raio-x. Um raio-x do meu filho, que teve agora há pouco tempo, que eu não fui, porque eu não pude esperar. Porque o meu filho estava com começo de pneumonia. Então, agora, eu sou uma mãe responsável porque eu levei ele no UPA primeiro, eu tinha que esperar a boa vontade do SUS. Não tem como, né? Se a gente tem um filho, a gente tem que ser atendido na hora. Vocês entendem o que eu estou falando? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que, na verdade, é isso, gente. Eu queria falar isso mesmo. Agora, no momento, né? Dia 15 de julho foi marcado o imunologista para o meu bebê, deixando claro, graças à vaquinha que o grupo de Luz Marina fez. Quero mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês entendem que depois do imunologista dele, vai ter vários exames, né? Como é que eu vou saber se qualquer pessoa da subprefeitura, da administração vai me ajudar? Não tem como eu saber, né? Porque até agora eu não tive ajuda nenhuma. Olha só, para vocês terem noção, tá? Tudo que eu falo, eu provo. Isso aqui é uma rifa
com várias doações de colegas, amigos meus que fizeram para a gente estar juntando dinheiro para pagar o tratamento do meu filho. Vocês acham realmente que eu precisava fazer isso? Acho que não, né? Isso aqui não tem lógica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem lógica isso aqui. Assim, o meu filho, ele foi diagnosticado com síndrome de Kawasaki. Qualquer pessoa aqui que tem filho entende, tanto vocês como elas, é um desespero para uma mãe. Porque a gente fica de mãos atadas. A gente não tem um dinheiro suficiente para estar pagando na hora. E realmente, para vir um ser humano aqui e ficar falando barbaridades do caso do meu filho e até da minha pessoa, gente, pelo amor de Deus, eu morava lá em Joinville. Lá em Santa Catarina, eu morava lá. Isso nunca acontece lá. Não existe isso. Entendeu? O que passa na cabeça de um ser humano desse de falar, sabendo que eu sou uma mãe, eu posso falar para vocês, eu sou uma mãe guerreira, eu nunca desisto. Por isso que eu fui no jornal, fui fazer o que eu fiz, porque meu filho precisa de tratamento. E mesmo assim, o que ele ganhou? Vou falar para vocês, tá? De tudo isso que eu fiz, sabe o que o meu filho ganhou? Um ecocardiograma para o dia 28 de julho. Então, se hoje o coração do meu filho não tivesse bom, até dia 28 de julho, não sei se ele ia estar vivo. Vocês estão entendendo? Não tem lógica isso, sabe? Sabendo que na hora que eles precisam de volta, eles sabem ir até na nossa casa. Agora eu vou fazer os exames dele, vou passar para o imunologista, vou esperar fazer o ecocardiograma, né, dia 28, para depois tentar conseguir uma vaga, ou com a rifa do pessoal, pagar um cardio para ele. Resumindo, é isso. Passe, então, aos vereadores. Cada vereador tem até 3 minutos para fazer alguma pergunta. Primeiro, os vereadores da comissão, a Isabel, secretária, e o Outupô, o relator. Fique à vontade. Bianca, me permite, senhora Bianca, né? Claro, Estive na tua casa, fui muito bem acolhido. Com muito respeito, te pergunto. O teu filho, como se encontra hoje? Hoje, fisicamente, você olhando para ele, ele está bem. Sabe? Ele, meu Deus, ele está maravilhoso. O único problema é o quê? Igual a pediatra de Luz Marina falou, né? Ele está bem, talvez por esse lado é um pouquinho mais grave. Ele estando bem, só que os exames não estão bons. Porque até hoje, o único exame dele que estava super alterado, sempre esteve desde o começo, foi o PCR. Acho que alguém sabe mais ou menos o que é, né? De infecção. Mas agora o hemograma dele está alterado, a imunidade dele está alterada. Por isso que o médico mais urgente, igual eu expliquei desde o começo, é o imunologista, sabe? Mas fisicamente, olhando para ele, ele está bem. Que bom. Eu vejo que você é uma mãe muito cuidadora do seu filho, muito preocupada com ele. E que eu posso te falar, Bianca, após o teu relato, que eu, como vereador de Luz Marina, tu me conhece, sabe onde eu moro, sempre estarei disposto a te atender, a te ajudar naquilo que for preciso, tá? Pode contar com a minha presença, a minha pessoa, para o bem do teu filho. Obrigada, seria isso. Doutor. Obrigada. Tudo bem, Isabel. Obrigado, microfone. Mas, assim, após você não ter conseguido resposta na Prefeitura de Luz Marina, na SUB, por que você não procurou diretamente a secretaria aqui em São Pedro? Aqui já estaria a assistente social, onde, né, eles poderiam estar te encaminhando, né, para estar te ajudando, aconselhando, né, o que fazer na situação, né? Ó, vou explicar bem para vocês. Eu morava aqui um tempo atrás. Está dando para escutar? Sim. Tá? Eu morava aqui um tempo atrás e não tinha contato com ninguém. Até que tem muita gente sentada aqui hoje que eu não conheço, não sei nem o nome. Eu não conhecia nem o Tupã, só a Isabel, na verdade. Então, assim, eu nunca tive contato com ninguém. Então, o que eu pensei? Não, eu vou atrás da subprefeitura, que sempre marcou o exame, sempre agendou o exame para nós, né? E como eu fui, não foi 1, 2, 3 vezes, foram várias vezes. Se na primeira vez tivessem falado para mim, não, Bia, vai lá e procura assistente social. Mas eu ia na hora. Eu iria na hora. Porque, pelo que eu fiquei sabendo agora, o Ministério pode assinar para pagar um exame para o meu filho. Então, eu iria na hora. Então, nunca ninguém falou isso para mim. Vai lá na secretaria. Eu não sei nem onde que é a Secretaria de Saúde. Estou sendo bem sincera. Então, assim, eu fui aonde eu sabia que eu poderia correr.
Entendeu? Então, assim, a primeira pessoa que eu pensei na cabeça, a hora que eu saí do hospital, eu falei, não, eu vou procurar a vice-prefeita, né? Que ela vai me ajudar. E foi a primeira pessoa que me negou ajuda. Então, eu fiquei de mãos atadas. Entende? Meu Deus, se a vice-prefeita me, tipo, simplesmente falou, infelizmente não tenho vaga, não posso te ajudar. Quem mais ia me ajudar? Se a vice-prefeita não podia me ajudar. E eu também não podia esperar, ninguém aqui iria esperar. Porque eu saí do Bom Jesus não sabendo como estava o coraçãozinho do meu filho. Eu tinha que fazer isso na hora, agora. Graças a Deus, na hora ali, naquele momento, né, estava bom. Então, eu não podia, eu vou procurar aqui, vou procurar ali. Não, se a vice-prefeita não me ajudou, eu vou correr atrás. Foi quando eu corri atrás, a gente conseguiu fazer a rifa e, graças a Deus, a gente conseguiu o dinheiro. Foi isso que aconteceu, Isabel. Mais alguma pergunta dos vereadores da comissão? Da minha parte, não. Então, eu deixo aberto aos demais vereadores, 3 minutos cada um, se alguém quer fazer alguma pergunta. Me permite? Não sei se mais alguém quer fazer. Boa noite. Meu nome é Malcolm. Eu já falei contigo aquele dia Sim, que eu ia tentar conversar com a presidente da comissão para te trazer aqui, para te ouvir também. Antes de mais nada, que Deus te abençoe e abençoe Amém. seu filho para que ele descubra o que tem e que seja curado, né? Amém. E antes de mais nada, também te pedir desculpa porque aí você relatou uma série de sucessão de erros. Sim. O primeiro ponto, um psicólogo. Nós temos uma psicóloga, servidora efetiva dentro da saúde, especialista em área da saúde, para atender todos os munícipes. É servidora Malcolm, efetiva. uma coisa que Pode. eu acho que foi a Angélica que acabou me falando. Quando a gente vai... Desculpa te interromper. Pode falar, pode Quando continuar, a sem gente vai problema. lá na subprefeitura, não tenho certeza se foi a Angélica, mas vou falar. Teriam que ter uma lista de vagas, não sei, que fica aguardando, né? Anota o nome ali da criança e conforme vai atendendo, não é isso que teria que ser feito? Né? Tá. Então, eu tenho áudio aqui, tá? Simplesmente a pessoa fala para mim que não tem. E pronto. É muita coisa que talvez muita gente queria falar e não tem coragem de vir falar. Aí muita gente fica, todo mundo fala lá no grupo, porque o atendimento está ruim, porque não tem vaga, que não sei o quê. Mas por que talvez se todo mundo viesse falar, alguma coisa ia melhorar, entende, Malcolm? Isso que eu estou falando. Isso aqui merece um requerimento de informação. Nós temos uma servidora efetiva para saber o porquê dessa falha de comunicação. No mínimo, uma falha de comunicação. Né? Todo mundo sabe que nós temos uma servidora efetiva lá, específica na área da psicologia para atendimento na saúde. O outro ponto que me chamou a atenção é a questão da assistente social. Salvo engano, toda quinta-feira ela está lá em Luz Marina. Não é verdade, Simone? Uma vez por semana ela está lá. A Sara é assistente social da saúde. Ela toda quinta-feira ela está lá. Então, eu não sei o porquê não te encaminharam para ela. É por isso que eu digo para você, Malcolm. Foi um descaso que fizeram com o meu bebê. E isso que, assim, gente, eu nunca tive... O Tupã sabe, o Tupã tá no grupo, né? Eu não sou de ficar falando no grupo. A única coisa que eu posto no grupo é meus lanches lá que eu vendo. Eu não tenho briga com ninguém. Eu sou super tranquila. Única vez que eu precisei, e ainda, gente, pelo amor de Deus, é um bebê, né? Se fosse um adulto, até... Não que não precise de atendimento, né? Mas é um bebê. A única vez que eu precisei, eu não tive nenhuma ajuda. Se tivesse me falado dessa assistente social, do lado, né? Tá em Luz Marina, por que eu não teria ido? Se eu fui até lá em Santa Helena falar com o Edu, inclusive, né, eu tenho muito a agradecer ele, porque se não fosse ele, até agora, eu não teria nenhum retorno, nada. Pode continuar, desculpa. Não precisa pedir desculpa, porque me entristece e me deixa incrédulo a tua narrativa. Parece que a saúde lá em Luz Marina não está funcionando realmente. Até o Dácio estava aqui aquele dia. A gente não tem muito contato lá com Luz Marina. Temos 2 vereadores de lá, mas essa situação me deixou um tanto incrédulo agora, porque se as pessoas que estão lá na linha de frente falam que não tem uma psicóloga, que não tem uma assistente social, que é a porta de entrada para conseguir ali os atendimentos, eu não sei o que está acontecendo, cara. Infelizmente, só me resta te pedir desculpa e a gente, enquanto vereador, agora falhou nessa situação aqui. Porque é um absurdo, né? E quanto ao teu relato ali, da questão da cronologia, dos exames e tudo, obviamente que o SUS ele não tem tudo à pronta entrega. Sim, claro. Né? A gente se compadece com a tua dor, mas o Estado ali está falhando contigo que... Mas assim, é um Malcolm, absurdo. assim, o problema não foi... não, só daqui a um mês, Bia, vai ter o exame. Não é esse o problema.
O problema é que todo mês eu escutava, só vai abrir, você consegue entender? Só vai abrir a vaga dia 20. Eu ia lá de novo na subprefeitura, me mostrava o computador. Olha aqui, Bia, não abriu nenhuma vaga mais, só no mês que vem agora. E por que depois que eu fiz a segunda... A verdade é uma só. Por que depois que eu fiz a segunda denúncia, conseguiram marcar o ecocardiograma do meu filho? Tá entendendo? Entendeu, Tupã? Tá entendendo o que eu estou falando? Não tem lógica. Realmente, eles não fizeram porque não quiseram fazer. Foi um descaso mesmo que aconteceu. Eu vim aqui hoje mesmo para relatar tudo o que está acontecendo. Eu não venho aqui ficar berrando, ficar se aparecendo. Não. Está tudo aqui, está tudo em papel. Não é mentira minha, eu não sou uma mãe irresponsável de forma alguma. A única coisa que eu quero e preciso, eu estou aqui não por mim também, por outras crianças, por outras pessoas que precisam de atendimento, não, eu sei que não estão sendo atendidas. Tem muito descaso lá em Luz Marina, que é da mesma forma que está acontecendo comigo. Simone, tu sabe ali, é a questão do agendamento do Siscopar, provavelmente, que nunca é do Siscopar. Foi isso que eu escutava. Bia, me permite, quando o seu filho começou a passar mal? Final de 2024. 2024, final do ano passado. Foi. Algum médico chegou a cogitar encaminhamento para ele, para Pequeno Príncipe ou Hospital de Clínicas, mais especializado, como é uma doença rara? A última vez que eu fui na pediatra agora... Agora, no mês 5. A última vez que eu fui na pediatra, que ela passou para mim os exames do imunologista aqui. Peraí, só um pouquinho. No mês 6, desculpa, dia 12/6. Dia 12/6, eu fui na pediatra a última vez e falei para ela, doutora Carmen, não tem como a senhora me dar só um encaminhamento, porque minha família é lá de Santa Catarina, né? Sim. Bem melhor. Não tem como a senhora me dar só um encaminhamento, escrever um papel assim, me encaminhando para o Pequeno Príncipe? Por quê? Quando eu fiquei internada lá no Bom Jesus, teve a doutora Letícia, né? Falou para mim que agora eles têm uma ala somente para doenças raras. Sim. Então eu queria muito ir, sabe? Eu pedi muito para ela. Ela falou assim para mim, não tem como, porque primeiro a gente tem que ver se tem médicos aqui, mais próximo da tua residência, para depois ser encaminhado para lá. Só que no caso assim, não tinha, né? Não tem, né? Que eu vou ter que pagar particular. Né? Então assim, o que eu queria, até se a gente conseguisse, né? O encaminhamento para mim e para o Pequeno Príncipe. Lá ele ia ter tudo. Eu acho que no momento seria a melhor forma, porque lá você teria todo o atendimento especializado. Sim. Você não estaria correndo para lá e para cá, ele ia internar, ia fazer uma bateria de exames e se constatasse a doença, você já teria atendimento ali no local. Então, foi isso que eu falei para a pediatra, sabe? Falei para ela, me dá. Aí ela falou para mim que não, aí tá. Ela começou lá a anotar os papéis, né? Sim. Daí eu falei assim, mas doutora, não tem nem como a senhora fazer para mim o encaminhamento de lá, não precisa de deslocamento, de um jeito de chegar até lá, sabe? Ela falou que não teria como. Conversar com a médica, e porque é tempo, tem que ganhar tempo, né? Sim, claro. Tá correndo contra o tempo, eu falei para vocês agora, o ecocardiograma dele podia 28 de julho, entende? E assim, ó, aqui, ó, todos os exames dele, todos, tá escrito urgente em cima. Eu mostrei para ti, né, Tupã? Todos os exames dele tá escrito urgente, sabe? Então, eu tenho 2 pedidos de cardiologista, 2 pedidos de ecocardiograma, e agora mais um pedido de imunologista. Entende? Então, tudo tem que esperar, né? Eu acho que o pessoal da comissão, interessante conversar com o secretário de saúde, o que, né, se essa possibilidade de conversar com a médica, encaminhar. Sim, claro, com certeza. Daí, querendo ou não, eu não sei muito o que fazer, né? A gente fica de mãos atadas, né? Mas alguém quer fazer algum questionamento? Eu acho que nós temos que fazer uma reunião da comissão e ver o que a gente pode ajudar essa mãe. Certo? Eu teria a pergunta para fazer, se você já tinha vindo aqui, né, na secretaria alguma vez, mas a Isabel acabou já fazendo, então aqui você nunca esteve, então a gente acredito que o erro não está aqui na secretaria, talvez lá na primeira porta, em quem recebeu. Eu acho que talvez nós, não só a comissão de saúde, mas talvez todos os vereadores, os que quiserem acompanhar, nós estar indo até lá, conversar, né, ver o que acontece lá. Uma outra coisa também que me estranha nas suas palavras, não sei se foi isso mesmo,
Mas você saiu do hospital necessitando com urgência de um Sim, exame. sim. E por que o hospital, já que você estava internada, não fez esse exame? Também é uma Por falha quê? aí, ao meu ver, né? Sim. Porque se você está dentro do hospital, é como mais ou menos a Alessandra falou. Se você está no hospital, você está lá. Difícil, às vezes, entrar, conseguir o internamento, mas estava lá e saiu precisando de uma urgência de um exame. Falha no hospital também. Isso é o meu ver, né? Não sou profissional nisso, não tenho um entendimento mais aprimorado, mas eu acho que ali no hospital já se diagnosticou uma possível doença e o hospital liberou sem os necessários exames, já começa a falha também, né? Eu tenho aqui o Só que papel. daí também não diz muito respeito a nós, o que nós temos que averiguar é o primeiro atendimento, a falha lá, como o vereador colocou, tem assistente social lá, deveria ter feito um encaminhamento mais detalhado, talvez orientado a vir para a secretaria, ou talvez orientado a esperar o dia da assistência social. Eu acho que é que nem o Tupô também falou, temos que, agora, enquanto comissão, reunir, eu acho que não só a comissão de saúde, todos os vereadores participar disso, né? E ver bem certo aonde está o erro, para que não cometa com mais pessoas, com mais, né, crianças, com mais até adultos, né, para que a gente corrija qual é esse erro que vem acontecendo, né? Então, eu, como presidente da comissão, me ponho à disposição, convido os demais vereadores que não fazem parte da comissão para a gente estar junto para resolver isso, para consertar essa falha, né, no caso. E sobre o seu problema, colocar a comissão à disposição, né, e pedir para que você agora, como o vereador colocou, é na quinta, Malcolm? Eu vou confirmar com ela estava indo na Talvez quinta. ele possa te passar qual é o dia da assistente social, ir lá conversar com ela, ver qual é os documentos que você vai precisar para esse atendimento agora, talvez, se o Ministério Público consegue intervir, como que vai proceder de agora em diante, né? Como que você vai dar andamento a isso? Eu acho assim que se tem essas possibilidades, eu não vejo por que você está correndo atrás de rifa, por que correr atrás, né? Lógico, a gente entende, a gente é mãe, eu sou mãe, acho que a maioria, todo mundo aqui é. Então, assim, a gente sabe o teu desespero, mas eu acho assim que o importante agora, talvez, é você procurar assistente social, procurar a secretaria, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa que fale desse caminho, pode estar nos procurando, mas eu acho que talvez é ver os documentos que você precisa e tentar agora dar esse andamento através, talvez, da ação social, da Secretaria de Saúde, porque nós, enquanto vereadores, vamos estar acompanhando também. No caso, ser encaminhado para o Pequeno Príncipe, lá tem tudo. Lá tem todos os médicos, tem imunologista, tem cardiologista, eu acredito eu, né? Porque eu nunca fui, né? Sim. Mas é o que eu escuto, né? Lá tem todos os exames que ele precisa. Então, assim, aqui, no caso, né, mesmo sendo assistente social, demora, eu sei que demora, eu entendo, porque é o SUS, eu sei que demora um pouco. Só que lá tem tudo que a gente precisa. E provavelmente lá tu faz um hemograma, já sai, vamos dizer, né? Eu creio que você precisaria de uma carta só, atendimento especializado a essa doença rara. Porque eu sei que chegar lá, até cheguei a ligar. É uma carta de Até algum médico, cheguei a encaminhamento. ligar lá e realmente eles não atendem, se a gente for lá direto. Eu liguei lá, sabe? E eles não atendem. Até tem uma parente da minha irmã, a cunhada dela já trabalha lá, então fica tudo muito mais fácil. Mas querendo ou não, a gente não sabe por onde ir, como proceder, né? Sim, eu acho que é conversar com a secretária, com a médica, né, o secretário de saúde, ver a possibilidade da médica fazer o encaminhamento. Porque bebê é prioridade, né? Então é corrida contra o tempo. Sim. Eu acredito, Malco, que a psicóloga atende na quarta de manhã. Tem que ser pegado senha para o atendimento. Mas parece lá. que amanhã ela não vai estar lá. Não vai estar? Ah, tá. Mas é na quarta de manhã. A pediatra, a psicóloga da Petra, no caso, né? Tá aqui o papel, que a pediatra me falou, e o neuro, que a Petra também precisa. E, na verdade, a única coisa que a gente escuta é que não tem, só, mais nada. Tu chega lá, eu vim aqui para falar, eu vou falar a verdade que acontece comigo, com todo mundo. Tu chega lá, tu dá o papel para a pessoa olha, não tem vaga, e ela te devolve o papel. Só isso. É isso que acontece. Mas assim, Bia, quando tiver algum problema, você pode me procurar também. Não, agora sim, né? Não, deixa eu só completar aqui. Eu tenho uma situação de uma tia do meu marido, que ela há 10 anos está na fila para uma consulta, para uma cirurgia. E eu consegui.
Eu corri atrás de quem? Do secretário da Saúde, Odácio. Olha a situação, né? E ele, graças a Deus, conseguiram marcar. Para Foz do Iguaçu, ela vai. Mas 10 anos esperando, 10 anos. Infelizmente, Isabel, quando a gente tentou entrar, eu não vou nem falar o nome, com esse ser humano, Sim, uhum. Ele simplesmente falou igual o Edu entrou em contato com ele, e as únicas palavras que ele falou para o Edu, é igual a mãe falou, não tem pelo SUS. Isso é atendimento? Bianca, e Não, deixa eu isso te fazer uma pergunta. Antes de procurar o jornalista, você já tinha procurado o secretário? Não tinha. Não. Quem até me deu falou assim, não, vamos entrar em contato com o secretário de saúde primeiro, antes de qualquer coisa. Foi o Edu. Antes dele colocar qualquer coisa, ele tentou entrar em contato com o Dácio. Fora, tá lá na matéria, fora ir pro jornal. Antes de procurar o Edu, você tentou procurar o secretário? Não tentei procurar. Como eu falei, o único contato A gente pergunta, não é por mal, mas é só para saber, porque a gente precisa saber onde foi os erros, né? Sim. Talvez se não tivesse procurado lá, o repórter tivesse vindo direto na saúde, teria ganhado tempo, né? Mas assim, não estou dizendo que fez da forma errada, mas é só para nós saber. Procurou antes de ter o repórter envolvido, o secretário? A gente precisa saber por quê, para saber onde está o erro, entendeu? Mas assim, só por causa disso que eu pergunto, sei, entendeu? Claro. Não, assim, Angélica, tu acha que uma pessoa ali do Luz Maria precisa procurar um secretário se quem está lá na administração pudesse falar, não, vai lá, procura assistente. A gente precisa procurar o secretário? Ainda mais com a educação maravilhosa que ele tem? Acho que não precisa, concordo, né? Com você. Então, eu queria saber se mais algum vereador quer fazer alguma pergunta. Uma situação, aquele áudio que a senhora mencionou que tem ali, falando que não teria psicólogo, não teria as coisas, a senhora pode disponibilizar depois para a gente? Claro, tudo aqui, sim. Então tá bom. Sim. Obrigado. Senhora Bianca, a senhora quer colocar mais alguma coisa que talvez tenha esquecido, que quer deixar para nós? Porque a gente vai averiguar enquanto comissão, enquanto vereadores, né? Todos aqui vamos dar encaminhamento. Não, é isso mesmo. Somente isso. Eu queria ver se a senhora quer pôr mais alguma coisa. Não, seria somente isso mesmo. Vereadores, mais alguém a questionar? Não, da minha parte, nada mais. Não, da minha parte está dispensado. Agradeço a presença da senhora Bianca por vir relatar a situação. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço você ter vindo, atendeu os vereadores lá, eu não consegui ir, mas eles estavam lá. Agradeço ter vindo, né, colocado à disposição, ter dado esses esclarecimentos para nós, tá? E a gente, tanto quanto vereador como comissão, estamos à disposição da senhora para o que precisar. Por nada mais a ser debatido nesta reunião, declaro encerrados os trabalhos da comissão. Obrigada.